Vamos lá então, bem-vindos à nossa terceira aula de astronomia. Tá, e hoje eu quero apresentar para vocês algumas unidades de distância, tá, muito utilizada em astronomia. Tá, a gente tem aí algumas unidades especiais, tá, principalmente porque a gente costuma trabalhar com números muito grandes. Tá, a primeira unidade de distância que eu quero te mostrar, tá, é chamada de unidade astronômica. Tá, o símbolo da unidade astronômica é UA minúsculo. Tá, a unidade astronômica ela é muito útil para medir distâncias dentro do sistema solar. Uma unidade astronômica, por definição, é a distância média Terra-Sol. Deixa eu colocar aqui, tá, por definição, uma unidade astronômica corresponde à distância entre a Terra e o Sol. Quanto é a distância média Terra-Sol? 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Professor, eu preciso decorar esse número para as questões de Olimpíada? A resposta é não. Tá? Todas as provas de Olimpíada, elas têm a tabela de dados. Tá? E esse dado, tá, ele consta nas tabelas. Você recebe as questões, certo? Quando você vai para uma Olimpíada Internacional, tá? E também uma tabela de dados para você consultar. Tá? Tem que ver qual é o valor da unidade astronômica que ele vai adotar dentro do exercício. Tá, aqui a gente tem o hábito, tá, de apresentar o número mais fácil, tá, que é 150 milhões de quilômetros. Bom, existe uma outra unidade muito útil que é chamada de ano-luz. Tá? Qual é a definição de ano-luz? Ano-luz é a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo de um ano. Vamos escrever isso. Um ano-luz, tem muita gente que acha que é unidade de tempo, não é, tá? É uma unidade de distância, é a distância percorrida pela luz. Obviamente, tá, a gente está pensando em luz no vácuo. Em astronomia, isso é bem evidente, tá? A gente costuma trabalhar, tá, com vácuos. No período de um ano. Só por curiosidade, tá? Se você tivesse um carrinho, tá, que viajasse à velocidade da luz, tá, que é a maior velocidade possível da natureza, tá? A velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? Isso corresponde, tá, que um segundo viajando à velocidade da luz, você conseguiria dar 7 voltas e meia em torno do equador terrestre, certo? Tá, se você tivesse um carro com essa velocidade e quisesse cobrir a distância Terra-Lua, tá, você chegaria na Lua, tá, em pouco mais de um segundo. Tá? A gente diz que a Lua tá um pouco mais de um segundo viajando à velocidade da luz. Se você quisesse, tá, sair da Terra e ir até o Sol com esse carro, viajando à velocidade da luz, tá, seu tempo de viagem seria um pouco mais do que 8 minutos, 8 minutos e meio, tá, aproximadamente, certo? Então a gente diz que o Sol está a 8,5 minutos-luz da Terra. Se você quisesse sair da Terra e ir até Plutão, tá, essa viagem demoraria cerca de 5 horas e meia. Tá, então, a gente diz que Plutão está 5 horas e meia, tá, anos-luz, 5 horas e meia anos-luz, tá, 5 horas e meia andando à velocidade da luz. Se você quisesse sair da Terra e ir para a estrela mais próxima do Sol, tá, que é Alfa Centauri, tá, essa estrela está tão distante, que você passaria anos dentro desse carro. Tá? Você ficaria cerca de 4 anos e meio, tá, nessa nave, tá, nesse veículo, ok? Então, uma viagem de ida e volta demoraria cerca de 9 anos. 4 anos e meio para ir, 4 anos e meio para voltar, certo? Supondo que você só coloque o pé, tá, nessa estrela e volte. Tá? Só para você ter noção, tá, de como é grande um ano-luz. Tá? Então, um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Tá? Imagina você numa nave, tá, viajando na maior velocidade possível da natureza, tá, num intervalo de tempo de um ano.
Qual vai ser a distância que você vai percorrer? Essa daqui, tá? 9,5 trilhões de quilômetros. Tá? Para astronomia faz todo sentido, tá? Esse tipo de unidade, tá? Porque a gente trabalha com distâncias imensas. E por incrível que pareça, na aula de hoje, eu ainda quero te apresentar, tá, uma unidade, certo, que é maior do que o ano-luz. Tá, o ano-luz, tá, ele é muito útil para você medir distâncias, por exemplo, entre estrelas, entre galáxias, ok? Bom, falei de unidade astronômica, falei de ano-luz, tá? Eu quero te ensinar, tá, um macetezinho, tá, para guardar as distâncias relativas de cada planeta do sistema solar ao Sol, tá, que é um macetezinho em unidades astronômicas, tá, que é um macetezinho que ele foi deduzido empiricamente por Ticius, tá, em 1770. Ticius, ele fez essa descoberta, ele praticamente escondeu, tá, e Bode, que era o diretor do observatório de Berlim, tá, ele gostou dessa ideia, tá, e acabou divulgando para os seus alunos, ok? Olha, dá uma olhadinha, tá, nesse macetezinho que eu vou te passar, tá, para deduzir a distância dos planetas até o Sol. Tá, a regrinha Ticius-Bode, ela começa pelo seguinte número. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o número 0 primeiro, depois que você escrever o 0, você vai colocar o número 3, tá, 0,3, e aí você vai começar a dobrar os números. 0, 3, dobro de 3, 6, dobro de 6, 12, dobro de 12, 24, dobro de 24, 48, dobro de 48, 96. Parou. Coloca 0, 3 e vai dobrando. Agora você vai pegar, tá, cada um desses números e vai somar 4. Você vai somar 4. Tá aqui. Vai somar 4. Vai ficar 4, 7, 10, 16, 28, 96, perdão, 96, 52 e 100. Ok. Agora você vai pegar esse resultado, cada um desses resultados, e vai dividir por 10. O que vai ficar? 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2 e 10. Tá? Esses números vão corresponder à distância de cada um dos planetas visíveis do Sistema Solar ao Sol. Tá? Nessa época, tá, quando eles deduziram isso, tá, quando eles viram essa sequência, eles só conheciam os planetas visíveis. Tá? Então é a distância média dos planetas do Sistema Solar ao Sol em unidades astronômicas. Esse primeiro é a distância, tá, de Mercúrio ao Sol, 0,4 unidades astronômicas. 0,7 é a distância de Vênus ao Sol, tá, 0,7 unidades astronômicas. Para a Terra, a gente tem uma unidade astronômica, tá, definição, tá, de unidade astronômica, tá, da Terra ao Sol é 1, 1,6 Marte, 2,8 parou, tá? O que aconteceu foi que Ticius e Bode, tá, eles achavam que essa sequência falhava, tá, para o próximo número, então eles pulavam, tá? Hoje em dia a gente sabe que 2,8 é a distância média do cinturão principal de asteroides ao Sol, ok? Tá, então uma distância média do cinturão, tá, ao Sol, tá, é cerca de 2,8 unidades astronômicas. 5,2 é a distância, tá, de Júpiter ao Sol, e 10 unidades astronômicas é de Saturno ao Sol. Professor, e para os outros planetas? Funciona? A resposta é não. Tá, na verdade, essa sequência, tá, ela dá certo
tá? Por mera coincidência, certo? As distâncias, tá? Aqui eles descobriram uma relação, tá? Que hoje em dia, tá? A gente tem algumas dúvidas, tá? Do porquê isso acontece, tá? E ela não funciona, tá? Para os próximos planetas. Para você guardar as distâncias para os próximos planetas, fica fácil, tá? Porque é só somar 10 a partir do último número. Tá? Depois de Saturno, a gente sabe que vem Urano. A distância de Urano ao Sol é de 20 unidades astronômicas, aproximadamente. Depois de Urano, vem Netuno. De Netuno ao Sol, 30 unidades astronômicas. Beleza? Bom, então eu posso escrever uma equação, tá, que vai descrever a distância dos planetas ao Sol em unidades astronômicas. Tá? Eu vou representar essa distância média, tá, com a letra A. Tá, o valor de A pode ser escrito como 4 mais 2 elevado a n vezes 3 dividido por 10. Válidos apenas para os planetas históricos. Válido apenas para os planetas visíveis a olho nu. Note. Para você encontrar o 0,4, tá, associado à distância, tá, de Mercúrio ao Sol, o expoente n deve valer menos infinito. Tá? Esse termo, aqui dentro do parênteses, deve cair a zero, certo? Daí fica só 4 sobre 10. E isso vai acontecer, tá, se n for igual a menos infinito. Você encontra a resposta para Mercúrio. Já para você encontrar para Vênus, aqui, certo? O n tem que ter valor zero. 2 elevado a zero fica 1 vezes 3, 13 mais 4. 7 por 10, 0,7. Então, n igual a zero, você chega para a distância de Vênus. Para a Terra, o n vai ser igual a 1. Para Marte, n igual a 2. Para cinturão principal, n igual a 3. Para Júpiter, n igual a 4. Para Saturno, n igual a 5. Tá, então, vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, até n igual a 5, chegando à órbita de Saturno. Beleza? Tá, a partir de n igual a 6, tá, essa equação não funciona mais. Beleza? Vamos continuar agora, tá? Vou começar a te apresentar a nossa última unidade de medida. Vamos lá. Para você conseguir, tá, entender essa última unidade de medida de distância, tá, muito usada em astronomia, tá, você precisa de um pré-requisito. Tá, você precisa entender o fenômeno da paralaxe. Devagar. Tá, o homem sempre foi muito preocupado, tá, em medir distâncias. Tá, e uma forma muito usual, tá, de medir distâncias no passado, tá, era usar partes do corpo humano como referência. Tá, você usava o polegar, tá, é quando nasce a polegada, tá, você media a distância, tá, do nariz até o polegar, tá, que usava, foi chamada de jarda, tá, você tem a mão aberta, tá, que é o palmo, tá, só que existem algumas situações que você não conseguia medir distâncias, tá, usando como referência partes do corpo humano, tá, isso a gente já está falando, tá, do passado, né, muito tempo atrás, né. Existiam algumas técnicas, tá, que serviam para medir esse tipo de distância, tá, que é aí que nasce a aplicação da geometria. Tá, lembra o que significa geometria? Tá, geometria é medidores de terra, tá, é quando você usa técnicas para conseguir medir distâncias, tá, quando essas medidas convencionais como o palmo, o pé, a jarda, tá, não conseguem se aplicar. Deixa eu explicar de novo, tá, com um exemplo, certo? Eu tenho um barquinho,
navegando, tá? Ele tá parado, perdão, eu tenho um barquinho num rio, tá? Eu quero saber qual é a distância desse observador 1 até o barquinho, tá? Ele tá exatamente alinhado com o barquinho. Tá? Não tem como ele medir essa distância em palmos, certo? Não dá para ele sair colocando a mão no chão, tá? E chegar até aquela região, ou contando pés, tá? Ou contando jardas. Tá? Então o que eu faço? Eu penso e uso a geometria. Bom, olha só, tá? Eu quero descobrir a distância daqui para cá. Deixa ele parado aí. Quero descobrir essa distância. O que eles fizeram? Tá? O que dá para ser feito? Tá? Eu posso contar com a ajuda de alguém. Tá? Eu vou ter um observador 2, tá? Que vai andar, tá? Na margem do rio, tá? Uma determinada distância, até chegar o momento que o ângulo que ele vê, o observador 1 e o barquinho, seja igual a 45 graus. Lembre-se que esse homenzinho, tá? Está alinhado com o barco. O observador 2, ele anda, tá? Medindo ângulos, tá? Agora, tá? Ângulos vão ser importantes, tá? Até você ter um ângulo, tá? De 40 graus visual, tá? Entre o 1 e o barquinho. Quando você chegar nesse caso, tá? Você chegou num triângulo isósceles. Se aqui é 90, aqui é 45, aqui também eu tenho 45 graus. Tá? Se aqui eu tenho a distância x, do homem 1 até o homem 2, eu também tenho a distância x. Aqui eu consigo medir palmos, aqui eu consigo medir jardas, aqui eu consigo medir pés. Tá? Meço essa distância, tá? Já descobri a distância do homem 1 ao barco sem precisar me molhar. Olha só como a geometria, tá? Ela é importante, tá? Ela é útil, tá? Nesse início, tá? Da história da ciência para determinação de distâncias. E esse tipo de técnica pode ser usado também em astronomia, tá? Eu quero saber, tá? A distância do Sol até uma estrela. Então não tem como esticar uma fita métrica, tá? Para chegar até essa estrela. Então o que eu faço? Tá? Eu vou usar uma técnica parecida como essa, tá? Chamada de técnica de paralaxe. Tá? Que é nada mais, nada menos do que um desvio angular aparente causado pela mudança de perspectiva. Então você pode brincar com isso agora, tá? Aí na sua casa. Olha lá. Opa! Eu quero, tá? Que você estique, tá? O seu dedo, tá? O seu braço, tá? E coloque o polegar, tá? Bem alinhado com seus olhos. E agora você vai piscar, tá? Um olho por vez, só o olho direito e o olho esquerdo, tá? E ver o que vai acontecer com o seu dedo, tá? Você vai ver que se você olha com o olho direito e o olho esquerdo, olho direito, olho esquerdo, tá? O seu dedo vai parecer andar, tá? Frente à paisagem de fundo, tá? Ele vai se deslocar, ele vai sofrer um desvio angular aparente. Aqui os seus olhos, isso aqui era para ser o seu nariz, tá? Aqui, tá? Tá a ponta do seu dedo, tá? Você olha com o olho, você vai enxergar numa posição. Tá? Os seus olhos estão separados uma distância D, tá? Você olha com outro olho, ele parece numa outra posição. Tá? Se eu sei a distância entre os meus olhos, tá? Eu consigo medir o ângulo que o seu dedo, certo? Girou no céu, girou nesse plano de fundo, eu consigo, por geometria, determinar a distância dos seus olhos até a ponta dos seus dedos. Tá? Essa técnica é o que a gente vai usar para descobrir a distância entre algumas estrelas. Cuidado que a técnica de paralaxe em astronomia, tá? Ela é muito limitada. Tá? Ela só serve para medir a distância, tá? Para objetos próximos. Se um objeto está muito distante, tá? O deslocamento angular aparente é minúsculo. Tá? Daí existem outras técnicas que você também vai aprender no curso. Beleza? Essa daqui, tá? É só a primeira. Vamos lá. Olha lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse pontinho amarelo representando o Sol, tá? E orbitando o Sol, eu tenho o planeta Terra. Tá aqui, ó. Planeta Terra, planeta Terra. Tá? Quanto tempo leva a Terra para dar uma volta em torno do Sol? Cerca de 1 ano, certo? O que eu vou fazer? Tá? Aqui da Terra, eu vou observar uma estrela qualquer, tá? E vou compará-la com a posição dos objetos de fundo. Tá? É como se eu pegasse, tá? Apenas uma foto e tirasse do céu, ok? E eu vou marcar a posição aparente dessas estrelas frente a objetos muito distantes. Eu vou fazer aqui com o giz verde, tá? Por falta de cor.
tá? Não existe estrela verde, tá? Isso aqui eu vou chamar, tá, de posição aparente 1. Posição aparente 1. Vou esperar 6 meses, tá? Vou esperar 6 meses e vou fotografar a mesma região do espaço. E vou ver, tá, que essa estrela, ela vai ter se deslocado, ela vai ter sofrido um desvio angular aparente frente às estrelas de fundo. Isso se faz com sobreposição de fotos mesmo. Tá, você pega 2 fotos, tá, você sobrepõe, tá, e consegue ver, tá, a mudança de posição devido à mudança de perspectiva. Aqui, ó, é a posição aparente 2. Tá medido 6 meses depois. O que eu vou perceber é um desvio angular aparente, tá, em relação, tá, a essa linha que separa o Sol à estrela, tá, que é a distância que a gente quer descobrir, que eu vou chamar de distância D. Esse desvio angular é o que a gente chama de paralaxe. Tá? É esse ângulo que eu estou marcando, tá, que é chamado de ângulo de paralaxe. Beleza? Tá, então, esse desvio, esse ângulo aqui que eu vou chamar, tá, de ângulo P, tá, de paralaxe, certo? Corresponde ao desvio angular aparente causado pela mudança de perspectiva. Aqui no caso eu estou usando, tá, a Terra. Lembre-se que a distância Terra-Sol, ela é definida como uma unidade astronômica, certo? Tem como eu descobrir, tá, a distância Sol-Terra, tá, dentro desse triângulo? Tem. Tá, cuidado que esse triângulo, tá, ele tem esse ângulo de paralaxe que é muito, muito, muito pequenininho. De forma que a distância Sol-estrela é praticamente igual à distância Terra-estrela. Se aqui eu chamo de D, tá, esse lado aqui, a hipotenusa, também pode ser chamada de D apenas, tá, porque esse ângulo P é muito pequeno, tá, é da ordem de segundos de arco. Tá, para a gente em astronomia não faz nem sentido, tá, pensar em paralaxe, tá, da ordem de graus, ok? Para esse triângulo, tá, eu posso montar uma relação, tá, seno, tá, o seno de P como cateto oposto por cateto adjacente, ou posso também montar tangente, né? Seno, né? Cateto oposto, perdão. Seno como cateto oposto, tá, por hipotenusa, ou tangente, tá, que é o mais usado em astronomia, tá? Tangente, que é o cateto oposto por cateto adjacente. Aqui na lousa, tá, eu vou usar a tangente. A tangente de P sendo igual, tá, ao cateto oposto, uma unidade astronômica por cateto adjacente D. Note, tá, que eu estou insistindo que esse ângulo P é minúsculo, esse ângulo P é muito pequeno. E para ângulos pequenos, a tangente de P é praticamente igual a P. Tá, escrever tangente de P, ou P igual a 1 sobre D, é praticamente a mesma coisa. Tá? Em astronomia é a mesma coisa. Vamos lá. Pensando em unidades de medida. Tá? Lembra que esse número, tá, 1, tá, ele tem origem, tá, devido à definição de unidade astronômica, é uma unidade astronômica. Então, tá, pensando em análise dimensional, se eu colocar a distância em unidades astronômicas, a minha resposta do ângulo de paralaxe vai sair em radianos, que é, no fundo, adimensional. Tá? O problema é que esse tipo de montagem para astronomia é inútil, porque a gente não mede, tá, ângulos de paralaxe, tá, que é o que é medido na prática, em radianos, não faz sentido. A gente mede esse carinha em
em segundos de arco. Tudo bem? Tá, então, na prática, esse P, ele vai ser dado em segundos de arco. Astrônomo é preguiçoso, tá? A gente não gosta de converter, tá, segundo de arco para radiano, para a gente não faz sentido. Então a gente usa essa relação, tá, com o P em segundo de arco mesmo, tá? E a análise dimensional? Dane-se a análise dimensional, certo? E é daí que a gente vai inventar uma unidade nova, certo? Como aqui eu quero usar segundo de arco, tá? E aí vai ter conflito com a análise dimensional, então eu vou inventar uma nova unidade de medida, então, que é o que vai sobrar aqui, que é o chamado parsec. Professor, o que é um parsec? Um parsec é uma nova unidade de medida para fazer esse tipo de ajuste. O parsec, aqui a gente representa pela sigla PC, nada mais é do que uma distância fictícia correspondente à paralaxe de 1 segundo de arco. Deixa eu escrever. Um parsec corresponde à distância a paralaxe de 1 segundo de arco, que a gente coloca esse 1, tá, com essas duas apóstrofes. Beleza? Veja, se aqui eu colocar 1 segundo de arco, tá, o D vai dar 1 parsec, certo? Se eu colocar aqui 1 parsec, a minha resposta vai dar 1 segundo de arco. Tá, então, parsec, paralaxe em segundo de arco é igual a 1 dividido por distância em parsec. Você não faz ideia a quantidade de exercícios de Olimpíada que você vai resolver com essa formulinha, tá? P igual a 1 sobre D, com P em segundo de arco e D, certo, em parsec. Professor, tá, quanto vale 1 parsec em quilômetros? Vamos colocar aqui, ó. 1 parsec, ele corresponde a 3,26 anos-luz. Se você quiser converter o parsec para quilômetros, vai dar um número muito grande. 3,08 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Bom, a gente fica por aqui. Um forte abraço. Tchau!